E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai aprender a resolver inequações quociente. Como que a gente resolve esse tipo? Bom, mesmo raciocínio que a gente tem usado nos outros exercícios, desde que a gente estava fazendo estudo do sinal de uma função, ok? A gente tem duas funções aqui. Por que que é função? Olha, na letra A, a gente tem, vou colocar aqui, a gente tem uma função f de x e a gente tem uma função g de x. Vocês conseguem identificar quais são essas duas funções? Olha só, a função f de x é a função 2x mais 1. E a função g de x é a função x mais 2, ok? E aí, a gente vai ter que estudar o gráfico da função g de x e também o gráfico da função f de x, tá? E como que a gente faz isso? Bom, primeiro, na função 2x mais 1, a gente precisa saber quando que 2x mais 1 é igual a zero, quando que 2x mais 1 vai ser maior do que zero e quando que 2x mais 1 vai ser menor do que zero. Ou seja, a gente tem a reta real, a gente tem o ponto zero aqui, e a gente quer saber o comportamento dessa função em relação ao zero. Quais valores ela vai assumir? Para quais valores de x essa minha função vai ser igual a zero? Para quais valores de x, quando eu colocar um valor aqui no x, ela vai ser maior do que zero e para quais valores ela vai ser menor? Isso é tranquilo, né? Estou explicando aqui como se fosse a primeira vez, mas acredito que vocês já estão práticos nisso. Então aqui, ó, isolando o x, a incógnita nessa equação, a gente tem x igual a menos 1 sobre 2. Tranquilo? E aqui embaixo, a gente tem x maior do que menos 1 sobre 2. E nessa terceira, a gente tem x menor do que menos 1 sobre 2. Tranquilo? Então, na nossa função f de x, a gente vai... Que beleza. A gente vai ter o quê? Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter o ponto menos 1 sobre 2. Vamos já fazer a análise do g de x e aí eu vejo como que a gente posiciona isso no gráfico, tá? Porque fica mais fácil, ó. Eu vou ver quanto que x mais 2 é igual a zero, ou seja, quando x for igual a menos 2, quando que x mais 2 é menor do que zero, ou seja, quando que x é menor do que menos 2, e quando que x mais 2 for maior do que zero, ou seja, quando que x for maior do que menos 2, ok? Então eu tenho dois valores, menos 2 e menos... chega me estresse quando eu tô gravando e vem essas motos. Mas olha, a gente tem dois valores, Jesus Cristo. Poxa, eu tô tão velho. Um valor é menos 2. Quem é menor? O menos 2, né? Aqui no caso do g de x. Então eu vou colocar o menos 2 nessa posição aqui, tá? Só para eu ter um espaço entre menos 2 e o menos meio, tá bom? Criar um intervalo grandão aqui. Para eu, quando eu fazer f de x dividido por g de x, a gente vai ter o quê? Bom, aqui eu vou ter o menos 1 sobre 2 e aqui eu vou ter o menos 2, não é mesmo? Ora, eu já fiz o estudo do sinal, então eu sei que aqui no x igual a menos 1 sobre 2 ele vai ser igual a zero. Para o x maior do que 1 sobre 2, eu vou ter valores... Deixa eu pegar azulzinho mesmo. Eu vou ter valores positivos. E aqui eu vou ter valores negativos. Não vou ficar trocando de cor não, porque vai só enrolar o vídeo. Aqui eu tenho valores positivos, ó, e aqui eu vou ter valores negativos, tá? Para x maior do que menos 2, eu tenho valores maiores do que zero, e para x menor do que menos 2, eu tenho valores menores do que zero. Caramba, tem umas motos barulhentas aqui, né? Puxa vida. Aí a gente tem mais. Por dentro eu tô explodindo. E aí, a gente aqui, ó, menos com menos dá o quê? Mais. Tranquilo? E ele está me perguntando quais são os valores maiores do que zero. Ou seja, qual vai ser o meu conjunto solução nesse caso. O meu conjunto solução é o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que... Quais são os valores maiores do que zero aqui? X, ele é maior do que zero, ou seja, tem valores positivos, né? Estou falando maior do que zero, estou me referindo a valores positivos. Quando x ele é menor do que menos 2, ou seja, para os valores à esquerda do menos 2 e para os valores à direita do menos meio.
ou seja, x maior do que menos 1 sobre 2. Tranquilo? Essa é a resposta da letra A. Agora a gente vai repetir os processos para a letra B, C e D. Que minha cabeça tá na frente, então vamos deixar assim que fica bem melhor. Vamos lá. Vamos apagar isso daqui e repetir o mesmo processo. Eu vou deixar esse gráficozinho aqui. Esse daqui a gente se livra dele, esse daqui a gente se livra também. E pronto, deu uma ajeitadinha aqui e agora a gente tá pronto para continuar. E aqui a gente vai ter duas funções, ó. A minha f de x agora é essa função 3x menos 2 e a minha g de x é essa função 3 menos 2x, tá? A gente vai fazer o estudo do sinal delas aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês aí. Como é que vai ficar a minha função 3x menos 2 quando ela for igual a zero? Qual vai ser o meu valor de x? O meu valor de x vai ser 2 passos para cá somando, então eu vou ficar 2 e 3 dividindo, beleza? Aqui, pessoal, ó, tem um truquezinho que, assim, se você não tiver um sinal negativo aqui acompanhando o coeficiente que multiplica a incógnita, não vai alterar o sinal da desigualdade. Então, quando a gente for verificar quando que 3x menos 2 for maior do que zero e 3x menos 2 for menor do que zero, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x maior do que 2 terços também, isolando a incógnita, e a gente vai ter x menor do que 2 terços também, tá? É uma forma de fazer mais rápido. E aí, na g de x, a gente tem 3 menos 2x. Isolando, ó, perceba que aqui a gente já tem um expoente, a gente tem um número negativo, né, um coeficiente negativo na incógnita. Então, quando eu isolo isso aqui para zero, eu tenho x igual a, basta para cá, menos 3 sobre menos 2, ok? 3 sobre 2, tranquilo, né? Vou apagar esse 3 sobre 2 aqui, deixar só sinalzinho de mais. E aqui quando eu for verificar quando que 3 menos 2x é menor do que zero, vou deixar igual ao anterior, maior do que zero, eu vou ter o quê? X. Só que aqui, ó, como ele tem um sinal de menos na desigualdade, eu vou ter que inverter, né? Na hora de realizar. E aí eu vou ter 3 sobre 2. E aqui eu vou ter que vai ser menor do que zero quando x for maior do que 3 sobre 2. Ok. Então, nós temos três valores aqui. 2 terços e 3 sobre 2, ok? Aqui a gente tem um denominador maior do que... A gente tem um numerador menor do que um denominador. Então, esse número aqui vai ser menor do que zero, tá? Não vou ficar fazendo essas análises aqui não, para não ficar confundindo vocês. Ó, vamos colocar o valor inteiro aqui desse negócio. Aqui vai ficar, ó, 2 dividido por 3, se eu pego a tabuada do 2, vou dividir por 3, aqui dá 0, 0,3 vezes 6, 18, então dá aproximadamente 0,6, e aqui vai dar 3 dividido por 2, 3 por 2 vai dar 1, 0, opa, 2 sobra 1, 0,3, beleza, 1,3 aproximadamente. Foi uma minha cara aí na frente, é porque quando eu resolvo com o tablet não acontece de ficar tampando, mas olha só, a gente vai ter aqui então, só apagar isso daqui, 1,3 é maior do que 2 terços, né? Então aqui o meu f de x, que é o 2 terços, vai ficar um pouquinho para cá, então vamos colocar aqui 2 terços, e o meu g de x vai ficar mais para cá, 3 sobre 2, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o estudo do sinal, no caso, né? Como esse daqui, ó, x maior do que zero para x maior do que 2 terços. Então aqui é tudo positivo, e aqui eu vou ter valores negativos, e aqui eu vou ter ao contrário, né? Para cá eu tenho valores positivos, porque, olha aqui, ó, quando que x é maior do que zero? Para todos os valores de x que são menores do que 3 sobre 2, ou seja, que estão à esquerda. E aqui eles são negativos, tranquilo? E aqui a gente tem 3 sobre 2 e aqui 2 terços, ó. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. E para os valores aqui menores do que 2 terços a gente tem menos, porque menos com mais dá menos. Então, o meu exercício está pedindo valores menores do que zero. Então, o meu conjunto solução é o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que
menores do que zero, eu tenho x menor do que 2 terços. Eu não vou colocar menor ou igual, porque eu estou pegando valores apenas menores, ó, intervalo aberto aqui. Ou x maior do que 3 sobre 2, tá? E é isso. Aí vamos resolver a letra C. Olha, pessoal, deu uma adiantadinha aqui, então a gente tem a nossa f de x e a nossa g de x agora, tá? E nesse caso, eu tenho um coeficiente negativo aqui, significa que eu vou inverter o sinal da desigualdade quando eu for isolar. Esse 3 vai passar para cá como negativo e depois eu vou passar o menos 4, então eu vou ficar com x igual a 3 sobre 4. E aqui eu vou ficar com x, esse aqui é maior, então vai ficar menor, 3 sobre 4. Isso aqui é menor, então vai ficar maior que 3 sobre 4, beleza? E aqui eu não tenho nenhum coeficiente negativo multiplicando uma incógnita, então não vai mudar o sinal da desigualdade. Vai ficar com x igual a menos 1 quinto. E aqui vai ficar com x maior do que menos 1 quinto e x menor do que menos 1 quinto, beleza? E aqui, o que é menor, né? Um número negativo ou um número positivo? Um número negativo, lógico, né? Então, a minha g de x vai ficar com o seu valor aqui e a minha f de x vai ficar com o seu valor aqui, porque ele é positivo, ó, 3 quartos. E aqui eu tenho um valor negativo, menos 1 quinto, tá bom? E aí, fazendo um estudo do sinal, né? O 1 quinto ficou todo bonitinho, certinho, os valores da esquerda são positivos, os da esquerda são negativos, a direita positivo. Agora aqui ficou ao contrário, né? Positivos da esquerda e negativos da direita. Vocês olharem aqui. E aí a gente vai ter menos 1 quinto e aqui a gente vai ter 3 quartos. Menos com mais dá menos, mais com mais é mais e mais com menos é menos. E a minha questão está pedindo valores maiores ou iguais a zero. Então, qual vai ser a minha... acho que fiz alguma coisa. Deixa eu ver. Suspeitei que eu tivesse errado em alguma coisa, mas está certo. Então, o nosso valor aqui, ó, o nosso conjunto solução será o quê? Conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 1 quinto e ele é menor ou igual que 3 quartos. Tranquilo? Ainda falta a letra D. Olha, eu já ia encerrando o vídeo. Será que eu tô com preguiça de fazer? Será? É porque assim, aqui eu tô resolvendo já essa bênção pela segunda vez. E esses exercícios, olha só, 12 minutos já tá. Tá meio grandinho, né? E acaba ficando meio monótono isso aqui com o tempo. Por quê? Porque não tem muito segredo, ó, 3x mais 1. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos verificar cada caso aqui, né? Eu sei que é monótono isso daqui, mas repetindo esse processo, a gente acaba não errando. Tentando fazer direto, já jogando tudo aqui no gráfico, a chance de erro é maior, eles têm que apagar e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui a gente vai ter 3, e ó, perceba, eu tenho um número negativo aqui, então vai ficar menos 2, ok? Já que esse 3 ficou positivo, né? E esse menos 2 vai passar com menos 2 mesmo. Mas enfim, não muda o fato de que eu estou multiplicando por um número negativo essa minha desigualdade. Então quando eu for isolar o meu x aqui, ele vai mudar o sinal da desigualdade. Então vai ficar menor do que menos 3 sobre 2. E aqui a gente vai ter x, ó, menor, então x maior do que menos 3 sobre 2, tranquilo? E aqui, nessa outra, a gente vai ter x igual a menos 1 sobre 3. E aqui a gente vai ter x maior do que menos 1 sobre 3. E aqui a gente vai ter x menor do que menos 1 terço. Quem é maior? Menos 1 terço ou 3 dividido por 2? Menos 1 terço é aproximadamente 0,6, ok? E 3 dividido por 2 é aproximadamente 1, alguma coisa. Acho que vai dar 1, vamos ver, 3 dividido por 2. 3 vezes 1 dá 2, vai sobrar 1,5. É isso mesmo, 1,5. Então, retira esse aproximadamente aqui, é igual a 1,5, beleza? É porque, assim, minha cabeça me engana muito, então eu não gosto de fazer conta de cabeça, principalmente aqui no canal. Péssimo. Mas, enfim, aqui a gente tem o quê? 1 quinto. Então,
número negativo, menos 1,5, e aqui a gente tem menos 0,6. Então, no meu f de x, eu vou colocar um menos 1,5 mais para cá. Não vou colocar em decimal assim não, e vou apagar aqui, vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Vai ficar menos 3 sobre 2, e aqui a gente vai ter menos 1/3. E aí a gente tem, então, menos 1/3. E aqui a gente tem menos 3 sobre 2. Quais são os valores? Para x maior do que zero, a gente vai ter valores maiores do que zero para x menor do que menos 3 sobre 2. Então, valores maiores do que zero para x menores que 3 sobre 2 e valores negativos, valores menores do que zero para valores maiores. E aqui, normalzinho, né? Maior do que zero para maior do que menos 1/3. Beleza, menos com mais dá menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Tranquilo, né? Bom, aí, o que o exercício está pedindo? Valores menores ou iguais a zero. Então, qual vai ser o nosso conjunto de solução nesse caso? Vai ser o conjunto de elementos x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3 sobre 2, ou x é maior ou igual a 1/3. E é isso, exercício resolvido. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque isso me ajuda bastante. A gente se vê nos próximas resoluções. Até mais.